O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, palavras fortes que o Senhor nos traz neste sábado, neste Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 a 30, onde o Senhor nos recorda que, mais do que tudo, somos administradores e não donos das graças, dos talentos que Deus nos dá. Ele nos chama à responsabilidade perante aquilo que Ele nos concede. A um Deus dá mais, a outros menos, mas a todos Deus confia uma graça, um talento, e que é preciso fazer prosperar, que é preciso fazer multiplicar, que é preciso crescer. Nós recebemos muitíssimos bens da parte de Deus: a vida, a inteligência, a vontade, a liberdade, o tempo, os bens materiais, a vida na graça, os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Recebemos a Mãe de Deus como nossa mãe, o Espírito Santo, o anjo da guarda que nos protege, enfim, quantas coisas Deus nos dá e nos pede que façamos render. E no final das contas, no final da nossa vida, vai nos pedir então o resultado do que fizemos com tudo que Deus nos confiou. E como bons administradores daquilo que não é nosso, mas Deus nos confia, devemos então fazer render com responsabilidade diante de Deus, para que a nossa vida não se torne estéril e assim então renda de acordo com aquilo que Deus nos deu, com o que recebemos. E um dos servos aqui enterra o seu talento, no sentido de que achou que por bem não deveria, acumulou-se, a sua vida foi um cúmulo de omissões, de oportunidades que se desperdiçaram, o medo,
o mau proveito do tempo, enfim. A sua existência tornou-se, por assim dizer, inútil em relação àquilo que realmente importava e não fez multiplicar o que Deus lhe confiou. Enterrar o talento muitas vezes significa enterrar a capacidade de amar, de abandonar a prática religiosa, enfim, ser medíocre, não aproveitando bem as graças que Deus nos dá e assim então não fazer prosperar esse negócio do talento, ou seja, aquilo que Deus nos confia. Diante do quanto Deus nos dá, pedimos hoje a graça de realmente não nos omitirmos e, mais do que tudo, multiplicar com uma cadeia de boas obras constantes as muitas graças que Deus nos deu. Peçamos a Nossa Senhora que nos assista sempre com a graça de seu Filho Jesus. Que Deus nos abençoe.